Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é o Saúde e Taos, falando sobre dores. Este aqui é meu querido Felipe Alavarce, professor Felipe Alavarce. Bom, meu amigo, mais um episódio? É mais um episódio, quarto episódio. Já, mano. Já estamos no Acredita? quarto episódio. Pra quem não me conhece, eu sou Anselmo Manzano, apresentador, radialista, pitaqueiro digital. Eu sou o Felipe Alavarce, fisioterapeuta, professor. E começando essa onda aí de pitaqueiro digital, não sei se vai dar certo, não. Eu não sei, cara. Paciente também de dor crônica, né? Paciente do professor Felipe, não pode esquecer nome, que nome... É, feio. Desculpa, gente. A gente tem que apresentar o convidado, a gente não apresentou o convidado ainda. Eu tenho um pouco de TDAH, pra quem esqueceu nos outros Você tá episódios. batendo papo aqui e não apresentou o convidado. Então vai lá, fica à vontade, manda ver. E com a gente, Dr. Thiago Viana. Monstros! Fala, doutor, e aí, seja tudo bem? bem-vindo. Obrigado. Um dos melhores médicos que eu já pude trabalhar de uma forma não tão perto, mas... Integrada. Integrada, perfeito, ótima palavra. Dr. Thiago Viana, ortopedista, cirurgião, especialista em ombros, especializando em nutrologia Nutrologia e medicina do esporte. medicina do esporte. Doutor, fale um pouquinho do senhor pra gente, por favor. Tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Thiago, eu sou médico ortopedista. Eu atuo já na área, sou formado desde 2010. Apesar da carinha de novo, não sou tão novo assim, né? Que? Nem tem carinha de novo, né? É que todo mundo fala, né? Então eu vou falar. Vocês têm cabelo, pelo menos. Não, por enquanto, aqui ó, tá caindo aqui. E sou formado desde 2010, me formei na Universidade Federal de São Paulo. Fiz ortopedia na Universidade Federal de São Paulo também. E a especialização, como o Felipe falou, em cirurgia de ombro e cotovelo. Atualmente eu tenho mudado um pouco os rumos da minha vida aí. Tenho feito uma pós-graduação em medicina do esporte, também feito uma pós-graduação em nutrologia, né? E também faço uma outra pós, uma pós em coach de bodybuilding, que é bem legal também. Legal. Poxa vida. Legal, isso é legal. Coach de bodybuilding? Rapaz, me perdoem, só um instante. Produção? Tudo bem? Diga, fone, Thiago, microfone, está muito baixo, perfeito. O meu tá baixo ou o Thiago? É o do Thiago, Chega né? um pouquinho mais que tá perto, baixo. Um pouquinho mais perto? Tá. Perfeito. Tá, Ficou eu bom. creio que... Como é que tá? Tá bom? Beleza? Ótimo. Na produção tá ali, gente, a nossa A plateia, gente tem que ter uma tá? câmera pra filmar eles. Já, a gente já falou isso, Precisamos, mas... já falamos isso já, pra pegar Aí a a gente galera precisa de um ali. patrocinador, né? Tá Sim. precisando já. Gente, né? fique à vontade. Shure, se quiser patrocinar também. Né? Nós temos Galera um aqui da patrocinador que é Amor AKG, Doces, Arcano. que nos ajuda aí com os docinhos, muito bom. Tiagão, Vai lá, cara, desculpa. Saúde e Tal surgiu assim, da relação minha com o Manzano de profissional com o paciente, né? E foi uma relação tão forte na reabilitação dele que a gente está tentando expandir isso para a massa, para tentar gerar o mais alto nível de conhecimento, mas não é conhecimento técnico, é fazer com que as pessoas se identifiquem com o processo da dor e o processo da cura. Porque hoje o que a gente vê é uma distância muito grande da identificação da dor do paciente até o tratamento mais correto. Tem um dado que em torno de 75% dos pacientes que desenvolvem dor crônica, esses 75% não fazem o tratamento correto. Tem vários motivos para isso. O motivo é um mau diagnóstico no princípio. O outro motivo são tratamentos inadequados, placebos e tratamentos com crenças muito fortes. O terceiro motivo são as crenças do próprio paciente que dificultam o profissional de trabalhar. Então, somando tudo isso, percebe-se que hoje a dor crônica é uma das dores que mais assola a população. Você trabalha com atletas, com esportistas, está trabalhando agora, estudando bastante a relação dos hormônios. Fala um pouquinho pra gente das suas experiências com a dor. Né? O que é a dor para um ortopedista? Né? É só aquele trauma que eu caí, torci o tornozelo? Como que vocês convivem com isso com seus pacientes? É muito legal você perguntar isso, Felipe, porque assim, eu sempre como ortopedista, a gente pega o paciente já numa fase crítica. Né? O paciente ele já chega pra gente com entorse, com problema, com uma hérnia de disco, com alguma coisa que por
provavelmente, possivelmente, lá atrás, se tivesse tido uma orientação correta, né, a gente pensa, será que ele teria evoluído para essa lesão? É lógico que tem lesões que você não tem controle, né? Um acidente de moto, você caiu da escada, escorregou, essas daí você não tem controle. Mas tem certos tipos de dores, vamos colocar assim, que, vamos supor, se o cara não fosse um cara sedentário, se o cara praticasse exercício físico, talvez ele não teria evoluído para aquele tipo de dor, né? Então, dentro da ortopedia, uma das coisas que sempre me angustiou muito foi pegar o paciente nessa fase crítica. Hoje, nessas áreas que eu estou atuando, eu consigo intervir antes da doença. Isso é muito legal, de você, do paciente não ter a dor, né? Inclusive, esse final de semana eu tive uma aula na pós sobre liberação miofascial. Cara, eu não fazia ideia do que era uma liberação miofascial. É sensacional. E é sensacional. E aí você começa a correlacionar aquilo com coisas que você vê no seu dia a dia, que você fala, puta, atendi um paciente uma vez que tava com uma dor aqui no trapézio, eu pedi um ultrassom de ombro, pô, mas será que o cara não tinha um encurtamento lá? E aí você começa a falar, caramba, se todo mundo soubesse isso, seria tão mais fácil. Né? Então, então, e assim, então acho que essa integração, às vezes o paciente me pergunta assim, pô, eu passo pro cara fazer, ó, você tem que fazer uma liberação, você tem que fazer pilates, tem que fazer fisioterapia, acupuntura, e, doutor, mas eu tenho que fazer tudo isso. Eu falei, cara, quanto mais você fizer, mais vai ajudar. São vias diferentes que convergem para o mesmo objetivo final, que é a reabilitação. Fisioterapia é uma coisa, liberação é uma coisa, pilates é outra, academia é outra. Adorei que você falou. Isso é muito bom. Ó, tem um médico, ó, eu vou deixar isso enfatizado. Vai. Um médico acabou de falar que liberação miofascial não é fisioterapia. Vocês estão escutando isso? Sabe por quê? O que acontece? O paciente, mas isso é culpa do fisioterapeuta. O fisioterapeuta pegou essa onda de terapia manual, então agora ele virou um liberador miofascial. Ele esqueceu de ser fisioterapeuta. Mas só me fala uma coisa, peraí. Fala. Liberador miofascial. É uma palavra que não existe. Tá pegando a cara da pessoa e tá trincando. Não, nada Sabe a ver. aqueles negócios que eu apertava você um pouquinho? Pelo amor de Deus. Fazia uns apertãozinhos em você? Aqui, Isso, cervical, É tudo, face de tal. face, não é face de músculo, É face de de osso, face. de Tá, cara, né? Porque sempre que eu tava, que eu assistia e tava, aliás eu acompanhava suas aulas ali e tal, eu não tava entendendo absolutamente nada. Mas eu pô, liberação miofascial, eu ficava fazendo assim, uma sala, falei, caramba, o que eu tenho que Imagina assim, ó. Diz miofascial. Da face, né? Imagina que você, assim como grande parte da população, não sabe o que é isso. Imagina que o seu corpo tem uma roupa que reveste o seu corpo. Sim. Aí tem a roupa que é um pouco mais superficial e tem uma roupinha que é um pouco mais profunda. E cuequinha. Né? A grande maioria das liberações miofasciais que a gente faz, que hoje a gente está tentando modificar essa nomenclatura para mobilização ou manipulação facial, são das áreas mais superficiais. Então imagina que essa roupa, ela em um certo momento ela engruvinha. Certo. Imagina que ela faz isso daqui, ó. Não, tetinha não. Aí, Não faça essa! Eu perdi, dá pra fazer de você novo? lembrou do bullying da colégio, né? Isso é bullying! Isso é bullying no Muita colégio. dor no coração. Imagina que ela engruvinha, você consegue se movimentar, Certo. mas seu corpo precisa gerar mais esforço e gastar mais energia. E desgastar mais os tecidos que estão envolvidos. Perfeito. Né? Ou qual que é a função do profissional que trabalha com esse tipo de técnica? É tentar gerar um ganho de capacidade de movimento entre as faces, entre as camadas, entre os tecidos. Mas o grande problema é que isso virou um tratamento, não apenas uma técnica. E mobilização miofascial não é um tratamento. Ele faz parte de um processo de tratamento. Certo. Né? Então o fisioterapeuta ele precisa avaliar, mesmo que ele tenha vindo com diagnóstico clínico médico, né? Ele chegou com o diagnóstico clínico médico. O fisioterapeuta precisa pegar esse diagnóstico clínico médico, associar com avaliações funcionais, desenvolver um diagnóstico cinético funcional e associar esses dois, para ali pensar em um tratamento. Ou seja, a pessoa traduzindo, se você está com dor, sentindo dor, todo esse processo, também o paciente tem que assumir a responsabilidade, né, dentro de todo um contexto, para poder e entender que tem que fazer a acupuntura, que tem que fazer
um pré-trabalho, na verdade, para não chegar exato. naquele ponto, por exemplo, que eu mesmo cheguei. Sim, Quebrado, torto, moído, com L4 ali danada. Exato. É assim, é como que eu tava falando, tem coisas que dá para serem evitáveis, vamos dizer, né? Dores evitáveis, né? Se você tem uma protusão lombar, né, que seria um comecinho de uma hérnia de disco, vamos dizer assim. Não é ainda uma hérnia de disco, mas é um comecinho. Se você faz um tratamento para fortalecimento da musculatura paravertebral, que é a musculatura que fica em torno da coluna, a musculatura do core, que é a musculatura, né? O Felipe sabe muito melhor que eu isso aí. Musculatura central do corpo, estabilizadores, tudo, você consegue pelo menos adiar por muito tempo a evolução dessa doença, né? E às vezes até curar né, a doença, mas assim, é difícil as pessoas às vezes elas acabam esquecendo um pouco dessa prevenção e deixando as coisas rolar até a hora que a bomba estoura, né? Aí Perfeito. Sobra pra nós. Aí sobra e dificulta o atendimento. Uma coisa muito legal que eu vi o Thiago falando, posso chamar Thiago, Lógico, louco. É a dificuldade que o médico tem ao receber esse paciente já muito complexo, né? Esse paciente muito complexo, provavelmente, ou ele não faz nada na vida dele que gere saúde, ou ele já procurou diversos profissionais que não auxiliaram ele a gerar saúde, né? E a pós que eu acho que você está fazendo contribui muito para esse paciente. Fala um pouquinho mais pra gente, por que você procurou essa pós? Por que você está mudando um pouquinho sua trajetória? O que você sentiu que você falou assim, poxa, eu preciso ajudar meu paciente dessa maneira? Cara, uma das coisas foi a parte da dor mesmo, né? Como ortopedista, eu senti um pouco essa limitação de, poxa, pegar o paciente já, vamos dizer assim, com a doença. E eu queria pegar antes da doença, né? Sim. Só que quando você fala em pré-doença, vamos dizer assim, você tem que envolver vários fatores, e não é só o fator atividade física. Isso envolve alimentação, envolve uma mudança do mindset, que é a cabeça da pessoa, né? Então você tem que conversar muito com as pessoas, tem que saber da vida, totalmente da vida. Então uma consulta que você já passou com um ortopedista já, Manza, em consulta? Olha, eu tô com 46 anos de idade para 47. A primeira vez que eu travei com hernia de disco, que eu descobri ali a protusão, L4, L5, né? Foi com 26 anos de idade. E ali eu travei aquilo ali. Aí eu te pergunto, quanto tempo durou essa consulta, mais ou menos, assim? Nossa, foi uma psicografia. Foi uma consulta mediúnica, sabe? Assim. O médico deita a cabeça, consulta Chico Xavier. Não tem problema falar, a gente tem o maior carinho. Sou espírita também, viu? Fiquem à vontade. Então aquela consulta... Porque a consulta ortopédica, ela geralmente é rápida. Ela é mais né? simples. Ela é muito direta. O cara chegou, o que aconteceu? Bati o dedo. Deixa eu ver, mexe, tá. Raio-X, acabou. É 5 minutos de consulta. Você não precisa saber se o cara tá feliz, como tá o casamento do cara, se o cara faz exercício físico quantas vezes por semana, o que o cara come no café, no almoço, na tarde, à noite, se o cara dorme bem, se o cara acorda cansado. Então, eu tava sentindo essa necessidade de me aprofundar mais com o paciente. Se aprofundar de como encontrar o caminho para essa dor. Exatamente. E aí, Felipe, é uma coisa legal que, assim, na maioria das vezes, eu vou dar um exemplo clássico que eu costumo dar, que é o libido. Né? Eu trabalho muito com essa parte de hormônio, e às vezes chega paciente para mim e fala assim, doutor, minha queixa de libido tá baixa, eu acho que é testosterona. Cara, e assim, a gente sabe que libido é multifatorial. Sim. Inclusive, às vezes o cara tem dor na relação, alguma coisa, que o cara nem se liga e que aquilo pode estar tirando a libido do cara. E a mulher é a mesma coisa, entendeu? Às vezes uma mulher que tem endometriose, por exemplo, que tem uma dor durante a relação sexual, por mais que ela tenha os hormônios bons, por mais que ela seja jovem, aquele fator, aquela dor, cria um trauma na pessoa e o libido vai pro ralo, entendeu? Então, assim, esse conjunto da gente avaliar como um todo, e eu só citei a dor como porque a conversa hoje aqui é sobre dor, né? Você tem que avaliar tudo isso, entendeu? Então é muito complicado isso. Nessa aula que eu tive de liberação miofascial, uma coisa que me chamou muita atenção foi... Melhorou? Boa. Foi o histórico de uma moça que ela teve uns abortos de repetição e acabou criando uma fibrose. Sim. No útero, né, uma intraabdominal, e ela tinha muita dor no quadril.
E aí os caras tratavam o quadril, achavam que era o joelho, a dor, blá. Quando foram descobrir, era uma coisa intra-abdominal Que reflete pro que quadril. reflete no quadril, entendeu? Então um negócio assim, pô, mas você acha que um ortopedista vai perguntar pra moça se ela engravidou, se ela teve um aborto? É assim, pode ser que tenha, pode ser, mas é raro, é muito difícil. Mas não é um erro do ortopedista isso, é que a formação do ortopedista é para descobrir traumas. Exatamente. Pronto, não é um Exato, erro. exato. Às vezes você tá assistindo e vai falar, poxa, vocês estão criticando o ortopedista. Não, Não, ô estamos, louco, pelo não amor de estamos. Deus. Não estamos. Inclusive eu sou ortopedista. Isso é. Né? Então, estamos. senão eu estaria me criticando. O ortopedista ele é formado para descobrir traumas físicos, traumas funcionais, alterações de exame de imagem, tudo isso. A medicina moderna, quando a gente fala em medicina, a gente não fala apenas do médico, né? A gente fala do corpo médico, né? Que é o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o dentista, o psicólogo, né? A medicina moderna, ela traz muito mais fatores pra gente do que simplesmente uma alteração física. Nós trouxemos uma psicóloga no segundo episódio. Puxa. E a gente falou muito sobre depressão, né? E a gente sabe a relação da depressão com alteração hormonal, com uma sistematização da dor, né? Então o que você está fazendo é a medicina moderna, é o que a gente precisa hoje para cuidar dos nossos meninos, Exatamente. dos nossos pacientes. Assim. Linkando assim vários pontos essenciais da vida de um ser humano. Sim, e vou dizer mais, a grande maioria dos pacientes que eu acabo pegando fora da ortopedia, né? E só para encerrar esse assunto da ortopedia, na ortopedia, a gente acaba tendo uma visão muito direta por causa das especializações. Isso. Então, por exemplo, eu faço ombro. Então, para mim, eu tento ver tudo relacionado a ombro, entendeu? Tudo para mim converge para ombro, entendeu? Então, isso às vezes acaba a gente tirando o foco das doenças mais sistêmicas, assim, né? Mas, enfim, voltando ao assunto, essa parte psicológica, eu vejo muitos pacientes que na verdade o cara não tem problema hormonal nenhum, não tem nada, e você vê que às vezes o problema é a cabeça da pessoa, né? Por estresse, o fato agora da pandemia, um monte de gente ganhou peso, um monte de gente terminou casamento, você vê como essa depressão, e isso reflete no corpo, né? O cara tem dor, é muito mais difícil você tratar um cara com depressão que tem dor, muito mais difícil, e às vezes você não pode focar na dor, você tem que tratar a causa base, que provavelmente é a depressão do cara, entendeu? E a gente fica só ali, tratando anti-inflamatório, corticoide, não resolve a dor do cara, que na verdade é muito mais profunda que isso, né? E ainda pode complicar, porque se o paciente, Exato. creio eu, se tiver um problema gástrico, ele vai sentir mais dor ainda com corticoide, com anti-inflamatório, pelo menos do mundo que eu aprendi, falar, não utilize tanto anti-inflamatório. Exato. Procure, como você acabou de falar. Pode chamar de você? Sim, lógico, tô louco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Com relação à alimentação, as questões básicas da vida. Gente do céu, pelo amor de Deus, quem que vai fazer alguma coisa na vida sentindo dor? É só você pensar uma coisa, Manza, o obeso, vamos pegar o obeso. Todo obeso, ele é uma pessoa inflamada. E esse processo inflamatório do obeso, ele libera substâncias que a gente chama de citocinas inflamatórias. Então, se o cara tem uma artrose, por exemplo, um desgaste, a artrose é um desgaste no joelho, por exemplo, e ele é obeso, a dor dele não é só pelo peso dele em cima da pressão que ele faz na articulação do joelho, mas muita dessa dor é potencializada por essas citocinas pelo fato do cara ser obeso. Entendeu? Então o negócio é muito maior do que a gente acha. E antigamente era fácil. Não tem aquela frase, né, Felipe, que a ignorância é uma dádiva? Você fala assim, quando você não sabe, você é feliz, porque você fala assim pro cara. Artrose, artrose. Toma colágeno. Toma colágeno e emagrece. Faz exercício, emagrece. Essa do colágeno. Puxa vida. A vida inteira comendo gelatina. Exato. E aí... você vê que não adiantou nada, tá de ruga aí, né? Pode dar, velho. Eu sou expressivo. Eu trabalho com expressão. E eu sou o tio do pavê e sou o tio chorão da família. Sou o tio chorão da família. Então, tudo... felicidade. Né? Vai fazer exame de próstata? Não. Tem que fazer, já passou dos 40. Tem que fazer. Não, eu não faço. Tudo bem, doutor. Tudo bem. Tá tudo certo. Beleza? Muda até a voz, beleza? Beleza. Aliás, quando eu posso voltar? Essa questão que você falou sobre a questão hormonal. Meu penúltimo exame. Esse ano eu já fiz meu exame de toque retal, meu exame de próstata, graças a Deus tá tudo certinho, né? E aí, há 2 anos atrás, eu
tava nesse processo aí de... Falei, puxa vida, como é que tá essa questão? Não tá estranho, não tá diferente. Tô sentindo que minha musculatura não tá legal. Ainda tava naquele... fazendo o CrossFit ainda tava naquele processo. Isso foi antes da pandemia, tá? Mas eu já senti uma mudança muito grande no corpo. Poxa, gente, não sei, aos 40 e poucos anos de idade, e eu até conversei com o médico, ele falou assim, olha, fiz todos os meus exames hormonais, ele falou, não tem nada a ver, você, pelo amor de Deus, você não vá nem uma vírgula de testosterona no teu organismo, você não precisa. Perfeito. Você não precisa, não vá tomar nenhum tipo de, como é que chama? Esses suplemento que tem testosterona para você. Pelo amor de Deus, não faça isso, você não precisa. Perfeito, perfeito. Esse é um assunto muito complexo. Louco. E eu acho que é um pouco... Muitos mitos tem, né? Vai. Muitas crenças tem sobre o uso de hormônios para a qualidade de vida. Eu acho que você vai poder explicar um pouquinho melhor pra gente. Hoje, antigamente, testosterona era ligado à falta de... o paciente ficar broxa. Sim. Tem outra palavra que eu posso usar que seja mais leve? Impotência. Impotência. Obrigado. Nossa, isso. Obrigado, meu amigo. O paciente ter hipotência, seja parcial ou completa, ele ter câncer de próstata. Isso. E ele desenvolver um vício sobre o uso do suplemento. Hoje em dia, o uso do testosterona para qualidade de vida, né? Não pensando em desempenho esportivo, sim. não pensando em estética, né? Como que estão os estudos e como que a população pode falar assim, poxa, eu posso procurar um médico para entender um pouco mais, para ver se eu preciso melhorar minha qualidade de vida. Perfeito, perfeito. Felipe, é assim, é como você falou, é uma coisa bem complexa, né? A gente não trata só o exame laboratorial, né? Então a gente tem que avaliar toda a história do paciente, né? Então essas são algumas queixas que você falou, que a gente pode suspeitar de um hipogonadismo. O que é um hipogonadismo? É quando está com os níveis baixos de testosterona no sangue, né? Então o cara vai ter perda de libido, o cara vai ter às vezes falta de motivação para fazer as coisas, vai sentir fraqueza, cansaço, né? Às vezes pode sentir um pouco de irritabilidade, né? Então assim, coisas que às vezes ele fazia, sugere até um quadro meio depressivo, né? Então você tem que ficar muito ligado nisso daí. E aí a gente confirma isso com exames laboratoriais, né? Então geralmente abaixo aí testosterona de 250, em alguns lugares 300, aí já está indicado a reposição, né? Mas a clínica é sempre soberana. Se o cara tem uma clínica e não tem uma causa direta, você também pode fazer uma reposição, né? E quando a gente fala de reposição, ninguém está falando para dar doses elevadíssimas para um cara virar um fisiculturista, não é isso. É para manter dentro da faixa da normalidade, né? E lembrando que é uma das causas, mas você tem que investigar tudo. E o resultado é excelente, né? A TRT, que a gente chama terapia de reposição de testosterona, esse mito que você comentou do câncer de próstata também é outro mito. Isso daí viu-se que hoje em dia a reposição de testosterona... Ideia, te interromper rapidinho, uma paciente minha, o pai dela tá com câncer de próstata. Os médicos estão inibindo a produção de testosterona. Isso. Aí são vários. Aí a gente tem que pensar assim, ó, são coisas diferentes, né? Tá. Então, por exemplo, você não tem câncer de próstata, não tem nada, mas você tem um hipogonadismo e você tem sinais de hipogonadismo. Perfeito, você vai fazer uma TRT. O cara teve um câncer de próstata, sei lá. E aí vamos supor que ele operou e curou o câncer de próstata. Só que ele tem também uma deficiência de testosterona, tá? E aí os estudos mostram que você pode fazer uma terapia de reposição. Agora, quando o cara tem um câncer ativo, né? Ele está em ativação ali, né? Aí o que acontece? Isso é uma das técnicas que eles fazem de tratamento. Porque a testosterona e um derivado da testosterona que a gente chama de DHT, que é a dihidrotestosterona, essa principalmente é o que vai atuar nos receptores lá na próstata. Receptor é o que se liga ao hormônio. E tem um nível máximo que se liga ao hormônio. Então, acima daquele nível, que geralmente gira em torno de 240 de testosterona, até aquele nível ele estimula aqueles receptores. Então, a próstata tende a aumentar. Acima daquilo, eles mostram que não tem ela não estimula tanto. Então, nesses casos, os caras não querem nem que chegue a 240 de testosterona. Eles querem zerar a testosterona do cara. E tem casos, inclusive, por exemplo, vamos pegar um caso mais grave ainda, que o cara tem um câncer de próstata metastático.
O cara tem tecido prostático lá na coluna do cara. Entendeu? Então você não quer estimular aquele tecido, entendeu? Porque você sabe que qualquer coisa que você coloque ali, então assim, aí já são casos bem extremos. Entendi. Mas, por exemplo, um cara que foi operado, que teve câncer e tem clínica de hipogonadismo, teoricamente não está contraindicada a reposição de testosterona, porque você tem que dar qualidade de vida pro cara, né? Não adianta o cara também querer ficar depressivo ali, você... né? E a gente vê que a andropausa, Manzo, ela estimula a depressão. Andropausa, gente, pelo amor, desculpa a ignorância, começa a partir de quando? Jesus. O pico de testosterona é 25 anos, né? 25, a partir dos 30, 35 anos, Certo. eles mostram que já tem uma queda aí de mais ou menos, isso é estudo, tá? É relativo. De 1%, acima dos 35 anos, você começa a cair seu nível de testosterona 1% por ano. Tá? Então você bota aí que a sua testosterona vai caindo. Aí a gente já entra em outro mito. Se a testosterona causasse tanto o tumor, o câncer de próstata, você concorda comigo que quem teria câncer seriam os jovens? Jovens, não seria. Que tem testosterona lá em cima? Agora. Faz todo sentido. Entendeu? E não dá no velhinho que a testosterona tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Entendeu? Então tem isso, esse mito aí também, né? Então, assim, os estudos, tem muitos estudos vindo, surgindo, né? Mas, assim, cada caso é um caso. Por isso que a gente não pode generalizar as coisas, câncer entendeu? é uma doença bem complexa, né? E a testosterona em si, ela não causa o câncer. Sim. Né? Ela pode, assim, nesses casos específicos que eu disse, ela pode estimular o receptor e assim, aumentar. Mas ela não é a causa básica. Ela, às vezes, potencializa, mas não é a causadora do câncer, entendeu? Perfeito. Deixa eu só fazer uma Ponderação. a respeito da andropausa e da menopausa, né? Qual claro, o homem, a mulher, tudo tal, mas qual é a andropausa, na verdade, é essa queda natural que vai acontecendo com a idade da produção da testosterona, né? Certo. Ela é diferente da mulher. A mulher, a menopausa, ela vai lá e pá, ela tem uma parada, os ovários param de produzir os hormônios, né? Certo. E aí ela entra em menopausa. E aí começa, antes da menopausa começa aquelas fases do climatério, aqueles calorões, né? Que é tudo relacionado às deficiências dos hormônios que elas vão tendo, né? Então a mulher, quando ela entra na menopausa, o ovário dela já parou de produzir hormônio. E aí a hipófise produz alguns hormônios que tentam estimular esse ovário, mas não adianta, porque ele já atrofiou, vamos dizer assim, tá? O homem, ele não tem essa parada abrupta, ele vai vindo gradualmente. Tanto é que não tem aquela crença que o homem não tem idade para ter filho. Você vê homem de 70 anos que pode ser pai, agora a mulher não, mulher tem idade. Né? E a andropausa, ela pode ser causada pelo estresse. Com certeza. Eu lembro do meu pai com 42 anos, faliu a empresa, acabou o homem. Acabou o homem. Aí teve que fazer TRT, o hormônio dele foi para 100 e pouco. Teve que fazer TRT com gelzinho, fez o tratamento de um ano e meio, voltou normal. E hoje ele está com 59 anos, a taxa hormonal dele está mais alta que estava quando ele tinha 42 anos, quando ele teve essa crise financeira, com esse problema profissional muito forte. Sim. Né? Então o homem pode ter a andropausa, se eu estiver errado, você me corrige, por causa da idade, né? O envelhecimento normal, fisiológico, e pode ter momentos de alterações. Sim. Né? Momento que precisa muitas vezes procurar o médico para entender certeza. o que está acontecendo. Níveis de cortisol alto, níveis de testosterona baixo, e aí vai alterando. Só fazendo uma ponderação então, nesse momento que a gente está vivendo de plena pandemia, onde está uma porrada de gente se quebrando financeiramente, onde muita gente perdeu, gente da família, amigos, enfim, todo esse contexto que a gente vive de tensão, tudo isso Sim, interfere. vai interferir, Com interfere... certeza. Com certeza, com certeza. Isso aí, o Felipe pontuou bem o cortisol, né? O cortisol, que é um dos hormônios do estresse aí, ele interfere toda essa produção de testosterona e tudo, e o paciente sim pode, o fator estresse pode sim levar a uma queda parcial, vamos dizer assim, né? Hormonal, então assim, tudo tá interligado. É igual a face, que você comentou, a face muscular. Tá tudo interligado, entendeu? Então uma coisa que às vezes você acha que não tem nada a ver, interfere. Um medicamento, às vezes, que você toma, entendeu? Pode levar a, por exemplo, um antidepressivo. Pode cair a libido do cara, entendeu? Então a maioria dos antidepressivos que o cara toma, às vezes o cara perde a libido, entendeu? Tratamento, por exemplo, de obesidade, que a gente trata com, às vezes, alguns remédios que podem cair a libido, você dá para uma mulher, né, fazendo um paralelo,
e ela perde 20 quilos. E ela chega pra você e fala, nossa, doutor, meu libido aumentou, eu tô me vestindo bem, pra você ver como é o psicológico. Ela se vê bem, ela se acha sexy, ela se acha tá super bem, mesmo você dando remédios que diminuam teoricamente a libido dela subiu, entendeu? Pra você ver a importância do fator psicológico, estresse ambiental, entendeu? É tudo, o negócio é tudo junto. Quando a gente começou a montar o projeto podcast, falei, cara, a gente precisa pôr um psiquiatra, um psicólogo pra falar com a gente lá. Ele falou, Fê, por quê? Eu falei, cara, não tem como dissociar. É impossível dissociar a dor de tudo isso. Né? Daí pega essa paciente obesa, depressiva, com diminuição de libido, provavelmente ela vai ter alteração social, alteração de capacidade profissional, ela vai desenvolver dor. E sabe o que acontece com a face dela? Faz isso, ó. Exato. Porque a depressão, o estresse, aumenta, desequilibra o nosso cérebro, né? Para falar de uma forma fácil, e o cérebro estimula o espasmo da face. Ô Felipe, eu até diria também que tem relação até postural, né? A pessoa que ela é depressiva, você vê que ela anda mais curvada, ela fica mais cabisbaixa. Quando você tá bem, quando você tá, né, com um projeto novo, alguma coisa legal, pô, você até sua postura melhora, o peito vai pra frente, né? Você olha pra cima, e é exatamente o contrário da depressiva. E aí ela acaba encurtando ainda mais o que já tá ruim. Entendeu? Rapaz, eu engoli seco aqui agora. Gente muito do céu, louco. faz todo passou por esse sentido. processo. Eu estou saindo do processo. Né? Fê sabe, sou paciente dele, né? E gente do céu, pelo amor, todo esse processo de pandemia, ainda sendo um comunicador, estando no ar todos os dias, dando a carinha tapa ali, tá constantemente, e mantendo ali, né, a alegria, a felicidade. Mas, pô, e a sua vida pessoal? Por isso, Manza, a importância, eu diria assim, olha, você até me corrija aí, Felipe, se eu estiver errado, mas acho que o maior remédio para tudo isso é o exercício físico, a atividade física. É o mais completo de tudo, entendeu? Ele libera fáscia, ele libera hormônio, cara, você se sente bem, entendeu? Tudo que você tenha, depressão, ele cura, entendeu? É um negócio absurdo. E não tem desculpa, cara, porque o melhor exercício para liberação de dopamina é a caminhada. Putz, legal. Olha lá. Isso eu não bom. sabia, isso. Tô aprendendo aqui também. É o que mais libera. Olha que legal. É o que mais libera. Ai, doutor, seu paciente vai falar pra você, doutor, mas eu tô sem dinheiro pra pagar uma academia. Filho, sai pra caminhar. Exato. Sai pra caminhar, põe um foninho de ouvido, a música que você gosta. Exato. Sai pra caminhar. Ah, mas tem dor no joelho. Sai pra caminhar 20 minutinhos, não vai doer seu joelho. Às vezes me perguntam assim, doutor, mas qual que é o melhor exercício pra eu fazer? Eu falo, qual que você mais gosta? Perfeito. Ah, hidroginástica. É esse. É esse. Qualquer coisa que você faça é melhor do que você não fazer nada. E o que gera a adesão do paciente, que é o fator mais importante, porque não adianta você fazer academia, crossfit, qualquer coisa, um mês. Né? Agora, o que dá aderência a longo prazo é o que você gosta. Se você gosta, por exemplo, meu exercício, sei lá, é jogar golfe. Perfeito, mas não vai andar de carrinho. Vai andar. Você vai andar lá na pista, lá no. Porque, assim, todos nós, independente da profissão que a gente tenha, né, a proposta mesmo do Saúde e Taos é conversar com toda a galera de todas as profissões e saber, poxa vida, por mais que você tenha o conhecimento todo que você tem, você vai ter seu estresse, você vai ter os seus picos enfim, você é um ser humano. Sim. Né? Professor Fê também, mas é uma coisa. Todo mundo vai ter estresse. Eu vou falar que eu falei no primeiro episódio, no segundo. Nosso corpo, ele não é feito de ações, ele é feito de reações. Sim. Então, assim, eu maltratei você no trânsito. Vai te fazer mal isso se você reagir de uma forma negativa a isso. Você está com um problema financeiro. Vai fazer mal para você se o seu cérebro trabalhar de forma negativa frente a esse processo de negatividade que você está no banco, por exemplo. Você está terminando um relacionamento. Terminar um relacionamento, todo mundo fica triste. Mas como o seu corpo vai reagir vai depender muito de você. E isso voga muito da sua experiência de vida, do que você viveu até hoje. E tem pessoas que não possuem respaldo psicológico para passar por alguns momentos. É aí que entra a necessidade de um psicólogo, de um psiquiatra acompanhando esse cara. E ali, Exato, dentro, eu concordo totalmente. E dentro assim da nossa sociedade, né, como a gente já conversou inclusive com a doutora Maria Lúcia, não tem assim nenhum tipo de cultura
Exato. Desde o momento que você tá dentro da barriga da mãe, que a gente vai ainda, nós vamos conversar com uma especialista, Aham. que vai falar inclusive sobre gestação, Top. sobre a criança que tá, o bebezinho, o ser humano que está Aham. sendo gestado, todos os traumas dele ali, enfim, cara, não existe uma cultura Não. que linke. Ainda mais pra homem, né? Se é homem, você não pode chorar. Começa aí já, de infância, né? Aí imagina o cara, o moleque com 16 anos falar, pai, Pô, a frase, eu seja preciso ir homem. pro psicólogo. Nossa. E o pai mais antigo, ele vai olhar e vai falar, filho, eu não precisei. Meu pai falava isso pra mim. Eu faço terapia até hoje. Eu faço terapia, né? Eu não Tem tenho que fazer, vergonha nenhuma. Inclusive, eu estimulo as pessoas a fazerem terapia porque, assim, é um autoconhecimento animal, né? É você tá ali, você vai se conhecendo. Mas meu pai falava isso quando eu era criança. Ele falava assim, ó, filho, na vida tem duas pessoas. As pessoas que vão na terapia e as pessoas que resolvem os problemas por conta própria. Então, quer dizer, pô, ele já tinha essa cabeça lá atrás. Dele. É criação, entendeu? Então, assim, hoje em dia ele mudou muito. Inclusive, ele faz terapia hoje. Mas, assim, a terapia hoje, nesse mundo que a gente vive, de tanta loucura, você ter um tempo ali pra você estar conversando com alguém e você se entendendo, cara, isso aí não existe, cara. Porque, assim, por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha familiar, esposa, marido, tal, cara, é diferente o olhar de uma pessoa que tá ali, que estudou, né, que tá ali e que ela vai fazer você se autoconhecer. É um negócio bizarro, é um negócio louco, né? Você fala... Então, assim, a terapia pra mim é um negócio que todo mundo tinha que fazer. Sensacional, é interessante. Da minha família, minha mãe começou a fazer terapia com 72 anos de idade. Olha só. Meu pai faz terapia por conta de todos os probleminhas dele, de Parkinson, de Alzheimer, tudo tal, né? Ele está com seus 80 anos de idade também. E dentro desse processo eu já faço terapia também. Aí, ó. Porque aquela história que a gente cai naquela mesma conversa, que o cuidador precisa de quem cuida precisa de cuidado, tudo tal. Exatamente. Poxa vida, cara. Aí minha pergunta que eu ia fazer, eu tava com a pergunta o tempo inteiro na cabeça que eu sabia que eu ia esquecer. Você acredita que os profissionais hoje estão preparados para lidar com esse novo ciclo de paciente? Porque é diferente. Eu me formei em 2009 também. Nessa fase eu atuo desde 2006, né? Comecei a fazer estágio numa clínica de fisioterapia esportiva em 2006, então já vai fazer 16 anos, né? Trabalhava bastante com o Leonardo Barber, com o Ikawa, com os joelhos da vida. Nessa época os dois eram os maiores médicos de Bauru, ou tinham praticamente só eles de joelho praticamente em Bauru, em 2005, 2006. Tinham outros, mas na nossa clínica lá nós tínhamos uma parceria com eles. Enfim, naquela época a atuação do fisioterapeuta, em grande parte, pelo menos o que eu vivi de 2005 a 2012 mais ou menos, 2006 a 2012, eram pacientes muito mais traumáticos, né? Pacientes pontuais, que chegavam lá com um pós-operatório, com uma torção, etc. Depois eu comecei a perceber que a demanda começou a alterar muito, começou a mudar muito, né? Até que eu caí atendendo um psicanalista com dor crônica. Eu olhei e falei, como assim? Aí a gente começou a sentar, começou a conversar e ele virou meu terapeuta depois, né? Ele me deu um livro do Freud para eu ler. Não entendi nada, mas eu li. Ali eu comecei a buscar algumas coisas para entender o que estava acontecendo com os pacientes. Porque eu fazia as mesmas coisas, Thiago, e não resolvia mais. Eu falei, ué, e esse ombro aí? Por que não está melhorando? Aí você ia perceber que ela tinha um benefício de ter dor no ombro. Exato. O filho ia visitar mais ela. Exato. Eu falei, eu acho que... É um ganho secundário, né? Um ganho secundário. E eu fui me preparando aos poucos, fui fazer alguns cursos, fui ler alguns livros de psicologia para eu conseguir entender e identificar esse perfil. Sim. Né? Para eu conseguir realmente remanejar a forma de tato com esses pacientes. Hoje, você vê que os profissionais estão preparados para esse ciclo de pacientes ou acha que precisa um trabalho mais aprofundado? Com certeza. Precisa aprofundar mais, com certeza. Você me lembrou uma história engraçada, que uma vez eu atendi um paciente com dor no ombro, ele entrou no consultório, né? Engraçado assim, interessante, vamos dizer, né? Não, porque eu não consigo mexer meu ombro, blá blá. E aí eu tenho umas técnicas para saber se o cara tá mexendo o ombro ou não, né? Uma delas eu peço para tirar a camiseta, né? E vejo de costas. Se eu já vejo que tá um pouco atrofiada a musculatura, eu já falo, esse cara tá falando a verdade, né? Se tá atrofiado, ele não tá mexendo. Mas esse cara não estava atrofiado. Eu falei, caramba, tá alguma coisa estranha. Esse cara deve ter um ganho secundário com isso aí. E aí no meio da consulta, cara, sem querer eu derrubei a caneta, o carimbo, sei lá.
O cara com o ombro assim, foi lá, pegou assim, botou em cima da mesa. Eu olhei pra ele e falei, pô, ele olhou pra mim assim, meio desconcertado. Eu falei, bom, pelo menos você tá curado agora, né? Aí ele falou, ô, doutor, foi mal, tal, foi reflexo e tal. Então, quer dizer, tem umas coisinhas que você pega assim, né? E você fala, pô, mas aí qual que era o ganho secundário? Era um problema trabalhista do cara, enfim, né? Que a gente tem isso também muito no Brasil, né? E é uma das coisas que me deixava chateado na ortopedia, deixa-me chateado na ortopedia, porque a dor não é mensurável. Não existe um negócio que você vai lá e mensura. Você chegar pra mim agora, Manza, e falar assim, cara, eu tô com uma dor na coluna nota 10. É a maior dor da minha vida. Como que eu vou falar que você tá mentindo? Eu posso medir sua pressão, ver que sua pressão tá boa, sua frequência tá boa. Falei, cara, esse cara tá mentindo. Mas eu posso assinar que você tá sem uma dor, a maior dor da vida agora? Não dá. Você sabe disso, né, Felipe? Então a dor, ela é subjetiva. Por isso que é tão difícil de tratar. E por isso que às vezes tem esses tipos de ganho que acaba complicando. E a gente hoje em dia é muito difícil você estar preparado. Ortopedista, vou falar como ortopedista, a gente é cirurgião, a gente é direto. Então chega, por exemplo, um cara com fibromialgia, essas coisas, cara, você já fala, não, ó, você fala, ó, uma dor, uma articulação é ortopedista, mais de uma é com o reumatologista. Então você já manda pro reumatologista, entendeu? Com o fisiatra também, entendeu? Então assim, mas assim, quando você vai ver, se você senta com esse paciente, que nem você fez, você conversa, você começa a ver que às vezes ele tá ali porque ele só quer conversar com você, entendeu? Ele às vezes fingiu uma dor, sei lá, e ele tá ali porque ele precisava ver um médico, conversar, a família dele não vem visitar ele, entendeu? Ele tá ali, principalmente velhinho, né? Velhinho gosta de conversar, e cara, você resolve a vida do cara. Mas ele sente a dor mesmo, né? O cérebro, ele é tão maravilhoso que ele consegue alterar a sua sensibilidade à dor. Né? Isso por vários fatores. Por fatores emocionais, físicos, crenças embutidas. Né? Por exemplo, uma crença embutida. Paciente com artrose de joelho. Você não pode mais correr. Aí o que acontece? O neto dele sai correndo. Ele tem que correr atrás do neto. Ele corre. O que acontece? No outro dia ele está com dor. Tá com dor. Paciente com hernia de disco. Você não pode mais pegar peso, você não pode mais agachar. Não pode agachar. Não pode agachar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai no banheiro. Ele vai segurar assim, eita, o que eu faço agora? Cara, você tá, é como se programasse a pessoa. Você não exato, pode, você não vai. Aí o paciente chega tudo programado. Assim, exato. O paciente se eu pego vários pacientes, atletas que passam com outros profissionais, assim, às vezes nem, não tô falando nem de... Gente, vocês vão achar que eu tô falando mal dos ortopedistas. Pelo amor de Deus, não tô falando. Eu tô falando coisas da vida real. A gente sabe que a vida real é assim, tá? E chega e fala, não, eu passei com o rapaz lá e ele falou que eu não posso mais fazer step. Eu falei, pô, mas como assim você não pode mais fazer step? É como você vai subir uma escada, fazer um negócio, né? Então assim, não, mas não falou. Eu falei, não, para, você vai, agora às vezes você não tá conseguindo porque você tá com dor, mas nós vamos tratar você pra você fazer. Isso é um movimento funcional, é igual agachamento. Como que você vai sentar numa privada se você não agachar? Quer dizer, quem tem hérnia de disco tem que ir no banheiro e ficar em pé no banheiro. Vamos resumir, falar isso, entendeu? Puxa, compreendo, entendeu? perfeito. Então, são crenças que vinham lá dos anos. E graças a Deus, eu vejo, eu tenho muitos amigos ortopedistas mais novos que têm uma cabeça diferente. E essa nova geração que está vindo agora já tem outra cabeça também, entendeu? Então isso que é legal, entendeu? Essa evolução da medicina, né? Se bem que desculpa. Não pode falar. É que ele falou de usar banheiro. Eu acho que, assim, tá. Eu acho que uma coisa que. A posição da privada é que é uma coisa esquisita. Que você fica ali travado muitas vezes, aí trava aqui o seu intestino. Não tem alguma coisa. Mas a hora que você tá ali. Não sei, porque parece meu pai que falava, né? Era melhor assim quando você dava aquela. A melhor posição é do japonês. Mas enfim, todo mundo faz cocô, né? Posição de cócoras pra fazer cocô. Qual que é a posição de cócoras? Posição de cócoras. Se o vaso sanitário não te permite isso, vai lá, coloca um banquinho, vai subir os pés. É a posição de cócoras, onde o intestino se reposiciona para ter o melhor caminho. Criança, né, faz muito isso, né? Criança faz bastante pelo amor, e gente, pelo amor, isso tem tudo a ver com saúde. Sim, ô louco. Você não consegue usar um banheiro direito, você tá tudo travado, ou você tá tudo largado também, isso vai refletir em dor. O paciente chega com dor. É claro que a gente vai entrevistar aqui um especialista na assunto, viu? O paciente chega com dor na coluna. Todos nós somos de uma certa forma. Você vai ver o raio-x, ele não tem problema nenhum na coluna, mas tá cheio de cocô, assim, ó. Você vê? Sim. E se a alteração no útero que tava causando dor no quadril,
Alteração no intestino causa dor na lombar. Exato. Nós estamos tudo É muito interligado. louco, é muito louco. O É negócio muito louco louco, essas relações, essas conexões, e é tudo fácil. Exato. Tudo fácil. Exatamente, Tudo exatamente. fácil. Rapaz do céu. Tô aqui. Bom, enfim. Tô descobrindo aqui, tô pensando. Tá passando tanta coisa. E eu já tô vendo aqui quando as pessoas abrindo guia. Cócoras. Posição de cócoras. Posição de cócoras. É legal isso também, viu, gente? Pode ir escutando aqui o podcast e assistindo também aqui com a gente. E você abre as guias e vai pesquisando os nomes. Porque uma das coisas, uma das minhas curiosidades, por exemplo, foi quando eu comecei a ver as lives do Fê, com as aulas, conversando com os especialistas e todas as palavras mais difíceis, tudo, é exatamente isso. Eu ficava ouvindo, né? Mas ficava lá pesquisando. Tá jogando palavra. Que interessante isso. De uma certa forma, são dois mundos, né? Como a gente se conectam. Tanto da comunicação quanto da saúde e vice-versa. Gente. A comunicação faz muito bem para a saúde, agora. né? A comunicação faz bem para a saúde, né? Eu acho que o seu programa de manhã, eu vou falar isso em todos os episódios, ele faz muito bem pra gente. Você acorda estressado, você não quer trabalhar, você liga 94 FM. O que acontece? Vem com humor, vem um sorriso, né? Exato. Você dá uma risada, né? Você melhora, né? Então, assim, a comunicação, quando você tem entretenimento, que é o que você leva pra rádio, o que você traz pra rádio, o que você traz pra gente, você está tratando as pessoas também. Eu acho que isso que você falou, eu concordo totalmente. E digo mais, eu acho que a empatia que você traz, às vezes você muda a vida de tantas pessoas assim que você nem faz ideia de quem você, né? Ainda mais você sendo da área de comunicação. E essa empatia, é o que você falou, transforma às vezes o dia da pessoa. Entendeu? Você dormiu uma noite mal dormida, brigou, sei lá, aconteceu alguma coisa, e aquele momento que você tá ali ouvindo, né, numa conversa, numa brincadeira, cara, você fala, caramba, puta, você relaxa, é como se fosse uma terapia. E eu nem sei se a pessoa ela tá de cócoras. Exato. Eu não faço a mínima ideia. Muitos escutam você na posição de cócoras. Com certeza. Quem nunca, né? Quem nunca? Deixa eu ouvir o Manzano para... Desculpa aqui, eu sou atrapalhado. Deixa eu ouvir o ritmo o Manzano, o ritmo da manhã para dar relaxa, né? Você dá risada, relaxa. Gente. Nossa, olha a cara da Carol. A gente começa a falar besteira aqui, ela começa a ficar desesperada de fora. Olha lá, olha lá. Coitada. Nossa, não fala. Segura, senão o Felipe começa. Porque a hora que o Felipe se solta, aí lascou. Olha, ela tava assim, meio só. Você fica quieto. É verdade. A parte mais gostosa da vida é essa. Exatamente. A gente poder conversar, tentar se entender e se interagir. Né? Exatamente. Falei, poxa vida, o cara que faz uma cirurgia, o cara que faz cirurgias, né? Você, doutor, o professor que destrava e essas conexões de dores físicas, neurais, psicológicas, de posição, enfim, Dor. De dor, ou de elevação, enfim. Manza, você me lembrou agora, não tem nada a ver, mas eu vou comentar que eu achei interessante essa história. Que a gente está falando de dor, e eu acho que uma das dores mais difíceis de tratar é quando a gente está no pronto-socorro, né? Porque você não conhece o cara ele tá ali, ele não foi porque ele queria passar com você, ele foi porque ele tava com qualquer tipo de dor, e é o médico que tiver ali que vai ter que atender. Então é diferente do consultório, quando você já tem o paciente vai te procurar, você já tem uma ligação, às vezes você já conhece a história, então no pronto-socorro você tem que resolver rápido, e é um paciente que você não sabe qual é o nível de dor, se pode ser uma coisa mais séria ou mais grave, né? Então, assim, eu já lembro até da data, vocês vão lembrar disso daqui, para quem é corintiano vai lembrar. Dia 16 de dezembro de 2012. Segunda divisão. O campeonato mundial, Corinthians e Chelsea. Corinthians e Chelsea. Eu lá assistindo de plantão, eu estava de plantão em São Caetano, na Universidade de São Caetano. Primeiro tempo 0-0, nenhuma ficha, e eu de plantão, e a televisãozinha no conforto, que era atrás do plantão, né? Segundo tempo, tal, cara, eram uns 20 minutos do segundo tempo para abrir uma ficha. Aí eu falei, caramba,
E não tinha triagem, então eu não sabia se era grave, se não era grave. Assim, só vinha assim, abriu uma ficha. Eu via lá que abriu uma ficha. Falei, caramba, 20 minutos do segundo tempo, será que eu espero 25 minutos, que daí acaba o jogo, vou lá, atendo, pô, 25 minutos não dá nada, né? Ninguém vai morrer em 25 minutos, né? Aí eu pensei, caramba, mas se for uma coisa séria, se for, puta que pariu, cara, olha, falando besteira aqui na Se o rádio. cara for palmeirense. Falei, não, se for palmeirense, exato. Falei, meu Deus do céu. Não, e aí vi a idade, lá era uma senhorinha, 79 anos, eu falei, meu perfeito. Deus do céu, será que ela caiu, fratura de fêmur? Você já pensa em tragédia, né? Você não pensa em coisas... Falei, cara, 20 minutos, pau, 20 minutos, não vai, não. Se agora, se não saiu o gol até agora, vou enrolar, vai pros pênaltis, né? Cara, saí, entrei no consultório, chamei a paciente. No que ela entrou no consultório, eu falei, o que a senhora tem? Ah, eu tô com uma dor nas costas aqui há 4 meses. No que ela falou 4 meses, eu comecei a ouvir rojão. Ai, meu Deus, gol do Corinthians, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não sabia o que eu fazia. Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. 4 meses, meu Deus. Não, cara, eu falei assim, ó, você vai tomar um soro e depois eu vou te examinar, porque eu preciso te examinar sem dor, né, tal. Ah, não, tá bom, doutor. Não, era isso que eu queria tomar um soro. O paciente saiu super feliz e tal. Voltei, peguei e já tava comemorando lá o Paulo Guerreiro, comemorando. Falei, ai, não acredito, perdi o gol. Puta, cara, esse dia foi foda. A dor foi muito maior do que a minha dor foi traumatizante. E posso ser sincero com você, de repente, isso a paciente provavelmente, eu fico imaginando, você ali pensando como médico, né? Putz, e ela como paciente, puta, ela pensando, nossa, eu quero tomar um soro rapidinho, sair fora daqui. Às vezes não, às vezes não quer sair fora, não, às vezes quer ficar lá. Não, aí ela tomou soro, daí depois ela voltou, não, melhorou, agradeceu, tudo tal. E eu ainda brinquei com ela, eu falei assim, você sabe que a senhora me fez perder o jogo do Corinthians, né? Aí ela, sabe o que ela respondeu? Mas o Corinthians estava jogando. Que pecado. Não, mas deu certo. No fim, o Corinthians ganhou e ela ficou sem dor. Tipo minha mãe, ela torce pra seleção brasileira. Exato. Gente, que fantástico. Então, eu sou corintiano. Mas tudo isso pra linkar que às vezes a dor ali no pronto-socorro é muito mais difícil de tratar. Tanto é que assim, hoje, né, com o tanto de tempo que eu tenho de formado, eu acho que assim, no pronto-socorro, quem tinha que trabalhar são os caras mais experientes, entendeu? E o que a gente vê é exatamente o contrário. É o cara que acabou de se formar, que não tem experiência nenhuma e acaba indo pro pronto-socorro, entendeu? Graças a Deus, dá certo. Dá certo, no final dá certo. Mas assim, é muito difícil trabalhar esse paciente, né? Agora o paciente consultório é mais assim, vamos dizer, mais tranquilo, entre aspas. Não, mas é que você tem tempo com ele, você tá sentado, você tá olhando pra ele. No momento que o paciente... A hora que você olha pro paciente, você já vê ele. Você identifica. E assim, quando você chega num pronto-socorro, cara, e a gente sabe que saúde pública, principalmente no país, você chega num pronto-socorro, você sabe que você está num pronto-socorro e você sabe que você está num lugar pesado. Pesado. É, pesado. E eu já tive a experiência de chegar num pronto-socorro, né, lá, quando morava em São Paulo. A hora que se viu, você falou, melhorei. Cara, exatamente, foi a primeira crise que eu tive de hernia de disco, 26 anos de idade, eu já tinha outras experiências de família e chegar em hospital, mas ali eu tava, graças a Deus, tava com trabalho, com um plano de saúde, sabe, bom, e que me proporcionou um atendimento no hospital, lá em Pompeia ainda, no bairro Pompeia, São Camilo, isso é inesquecível. E cara, você chegar ali, tudo tal, tudo tal, porra, você é abraçado aquela sua dor, mesmo ela vai passando, mesmo no momento, mesmo toda aquele carinho em volta de você, tudo tal. Até mesmo a experiência de... Olha que coisa, gente, quantas pessoas... A maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de atendimento. E se tem, o médico tá tão atribulado de função É pesado. Ali, é pesado. Que ele precisa agir rápido com você porque tem mais 50 ali esperando ele. Sim. Né? Aí a técnica, a enfermeira vai ter que suprir essa atenção, suprir esse atendimento, né? Então tem que ser um trabalho de equipe muito bem organizado. E a gente vê hoje que o Brasil não dá estrutura para os profissionais fazerem isso. Não dá. Né? Então não fica 100%. Né? E grande parte das vezes não é culpa dos profissionais, porque eles estão ali para isso. Mas a estrutura, o sistema não permite. Dentro da nutrologia, que eu estou fazendo agora, tem um novo nome que está surgindo, assim, que chama medicina de precisão. Né? Que é aquela que você vai atrás do paciente, cara, e assim, vê tudo que você possa imaginar, entendeu? Desde as vitaminas,
o parte psicológica, tudo assim. O paciente é visto como um indivíduo único, entendeu? Então é um negócio muito legal, um termo que ainda está nascendo, que acho que veio de fora, mas vocês vão ainda ouvir muito esse negócio de medicina de precisão, que é você fazer exatamente, ó, esse paciente precisa disso. Você vê tudo, você não fica dividindo em vários profissionais, assim, você tenta ter uma abordagem ampla, é lógico, né, que não dá para você saber de tudo, né, mas dentro daquilo que você conhece, você tenta resolver todos os problemas do paciente, Eles entendeu? te dão um caminho para você resolver Exatamente, os e é problemas. lógico que quando o negócio começa a apertar, aí não tem como, você tem que mandar para um cardiologista, para um ginecologista, não tem como, cada um na sua área, mas é legal essa personalização, porque eu acho que a medicina perdeu muito isso, né, esse contato médico-paciente. Antigamente tinha um médico da família, que ia na casa, tudo, hoje em dia você não vê mais isso, entendeu? Então assim, é muito difícil isso, perder um pouco pelo menos é a visão que eu tenho, né, e tem que voltar isso, o paciente ele tem que se sentir acolhido, a função do médico não é nem tanto curar, mas é cuidar. Você tem que cuidar do cara, entendeu? Então, mais até do que curar, porque às vezes você não consegue curar, mas você tem que cuidar. Não é, Felipe? Eu acho que o nosso trabalho, né? O seu também é assim, né? O fisioterapeuta Empacotamento tentou das entrar um pessoas, pouco né? nesse caminho aí, né? Aí o fisioterapeuta tentou ser instrutor de pilates, o fisioterapeuta tentou ser quiropraxista, o fisioterapeuta tentou... Tô com vigarra aqui. Estamos todos com 3 doses de vacina tomada. Tô sem nada. Só um minutinho, pessoal. Vai lá. O fisioterapeuta tentou ser osteopata, o fisioterapeuta tentou ser acupunturista, e tentando ser isso, ele deixou de ser fisioterapeuta, né? Porque quando ele tentou ser quiropraxista, ele teve a ideia que tudo se resolvia através de técnicas manipulativas. Pessoal, nenhuma vértebra se coloca no lugar, pelo amor de Deus. Quando ele tentou ser osteopata, ele imaginou que tudo se resolvia com a osteopatia, então ele não precisava mais do médico, ele não precisava mais de medicamento. Isso é a formação que a gente tem, né? Eu fiz a formação em osteopatia em 2010, 2011. Finalizei essa primeira especialização em finalzinho de 2011. Né? Então a formação, aquela formação antiga do ápice da osteopatia no Brasil, era isso. Que você trata tudo sozinho, não é assim. Né? Aí quem fazia fisioterapia tradicional era um profissional de baixa qualidade. E a medicina e a fisioterapia ela foi evoluindo e começou a mostrar para os profissionais que não é assim. Né? Então hoje se tem a melhor fisioterapia é a fisioterapia integral, integrativa, onde você, primeira coisa que você faz é avaliar. Então, Tiagão, doutor, médico, pergunta para o seu paciente, seu fisioterapeuta te avaliou? Pronto, só pergunta isso. Se encaminhou para fisioterapia, ele voltou para você e não está melhorando, só faz essa pergunta. Qual foi a avaliação que o fisioterapeuta fez em você? Ele preencheu alguma ficha? Ele te fez algumas perguntas? A primeira consulta foi só avaliação, só um bate-papo e testes, etc, etc, etc. Porque o fisioterapeuta precisa fazer isso. Se ele não faz isso, ele não consegue qualificar qual o melhor caminho, o melhor prognóstico, o melhor protocolo. Exato. Porque pega por uma reabilitação de ombro. Muitas vezes você tem que entrar com uma liberação miofascial para o complexo da escápula, lá para essa região aqui, para dar uma relaxada, mas você tem que entrar com técnicas analgésicas. Se está com, por exemplo, uma tendinopatia de supraespinhoso. Nossa, doeu. Dói demais. Não, eu não compreendi, mas eu já senti a dor. É inflamação aí no ombro. Inflamação aqui em cima. Nossa. Você tem que entrar com laser. O supraespinhoso é um tendão. É um dos tendões do ombro, né? A tendinopatia é uma tendinite, é uma inflamação do tendão do supraespinhoso. Você fala que tem que entrar com laser, imagina o Darth Vader. Te passa. Boa. Aí, a terapia manual não vai resolver 100%. Uhum. O exercício não pode entrar antes se não ter uma diminuição de dor de 30% a 40%. Perfeito. Então o fisioterapeuta tentou ir para esse caminho de especificar, deixar mais específico. Aí eu explico para os alunos, falo, o médico ortopedista ele precisa ser específico, porque ele opera ombro, então ele precisa estudar muito ombro, ele precisa estudar muito joelho. Então quanto mais especialista ele for nessa articulação, melhor ele vai ser para fazer a cirurgia.
Então o Perfeito. médico, ele faz, se eu estiver errado, você me corrige. Não. Ele faz toda essa especialização, a residência, para a cirurgia. Para tratar com a cirurgia, porque ele precisa estudar muito mais profundo do que a gente estuda para poder fazer cirurgia. Nós não precisamos ser específico. Nós temos essa condição de conseguir tratar o indivíduo como um todo, Perfeito. né? Perfeito, concordo totalmente. E aí eu pergunto pra você, pra você doutor também, Fê, enfim. E o carinho, tá bem, Fê? Vou Bem? pegar água. Pega uma aguinha ali, cara. Fica à vontade. Tranquilo. O tempo tá muito calor. Gente, pra quem não sabe, Bauru tá um calor absurdo. E aqui a tendência de Bauru, quando faz calor, é secar o tempo. Perfeito. E aí quando seca o tempo, a gente precisa tomar muita água. Eu que diga. Já tive pólipo nas cordas vocais, então Olha já, só. né? A produção, eu não li, não consigo. Então, 1 hora. 1 hora. Olha só, já passou 1 hora. Pelo Ô, amor de louco. Deus. Ô, louco. Tá melhorando, antes a produção nem avisava, né? Né? Nossa, já vocês estão tem. ficando bons, viu? Parabéns. Já tem uma Muito linha. bom. Um pontinho assim, ó, positivo pra vocês. Que você tá de costas, perdão, Thiago. Mas enfim. Olha a cara dela. Ixi. A questão assim, do carinho Aham. e do amor pra você ter a profissão que você tem. É. Porque, assim, estudar. Claro, a gente tem que estudar, mas assim, cada um dentro do seu grupo, dentro da sua especialidade na vida, enfim, Aham. né? Das suas profissões, dos seus contextos, para poder até, inclusive, se entender como ser humano. Perfeito. E aí conseguir entrar dentro de todos esses perfeito. processos que a gente está... Hoje em dia, você hoje, tá mas eu tô explicando com 35 anos, né? Hoje eu, assim, nessa área que eu tô seguindo, realmente eu me encontrei, entendeu? Uhum. É uma coisa que eu vou, assim, é aquele negócio do amor mesmo, entendeu? Não como... A ortopedista também amo, sou ortopedista, trabalho pra caramba, mas é diferente, não dá pra comparar, né? Você tratar um paciente sem lesão, né? Um paciente que tá bem, mas ele quer melhorar, e um paciente que chega pra você maus e que você vai melhorar, entendeu? É diferente. A gratidão, não sei, eu não sei se é porque quando eu dou alta pro paciente eu não vejo mais o paciente, e nessa área todo mês ele tá comigo, então ele fica muito grato a você. Os meus pacientes, eles têm meu WhatsApp, eles viram meus amigos, entendeu? É o que muito vocês têm como fisioterapia, que a gente não tem como médico. Não tem. Porque a consulta é 5 minutos, e o cara passa 1 hora, 5 vezes por semana com você, entendeu? Então ele fica grato a você, ele vira seu amigo, e é uma coisa que eu sempre senti falta dessa proximidade, entendeu? Então hoje, que você falando de amor, tudo, cara, hoje eu tô muito feliz, tanto que agora eu vou até aproveitar para fazer um merchandise aqui, que ele tá quase esquecendo de passar meu Instagram. Pelo amor Eu fiz um projeto do meu Instagram são 22 dicas para 2022. Então é 22 para 22. Hoje foi a 14ª dica. E aí, às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas você vai dar dica de comida, de dieta, de exercício? Eu falei, cara, é de tudo. Sabe, hoje eu falei sobre o efeito sanfona. Esses dias eu falei sobre o que o Felipe comentou do copo meio cheio, meio vazio. O pessimista olha o copo meio vazio, né? Pô, meu copo tá meio cheio, de todo mundo tá cheio, meu copo tá meio cheio. E o otimista fala: "Caralho, já tá meio cheio, já tá quase enchendo. O que eu preciso fazer para encher esse copo inteiro?" Então são as formas. Então nessas dicas que eu falo, eu tento pegar o psicológico, dieta, exercício, tudo, que é o que a gente tá falando aqui agora, da integração das coisas. Depois você passa meu Instagram aí pra... Qual que é o seu Instagram? Nossa, passa, Gente, por meu favor. Instagram Fala aí. é @dr de doutor dr Thiago com TH Viana. Vai estar escrito aqui embaixo. DR Thiago Viana, sigam lá. O que precisar, conte comigo, manda direct. Esses dias mandaram um direct lá, eu respondi uma moça, ela me mandou um áudio: "Doutor, é você mesmo que responde?" Eu achei que era sua equipe. Falei, não, sou eu mesmo que respondo, entendeu? Então assim, eu tô pra ajudar, tiver dúvida, tudo aí. Eu e o Felipe, a gente tem, graças a Deus, tem uma boa relação aí, né, Felipe? O Felipe resolve meus pós-operatórios, fala: "A cirurgia foi a parte fácil, agora é com você." Então essa integração é muito boa, Manzá. Isso aí e agora com a comunicação ainda, né? É mais uma parte dessa integração, porque a gente hoje em dia a comunicação é tudo, né? A gente vê pelo Instagram, hoje em dia você não precisa ter currículo, você tem que ter um Instagram, né? Então assim, essa comunicação e você levar a saúde de uma forma
assim, integrada. Simples, leve e assim, respeitando todos os profissionais, cada um na sua área, entendeu? Assim como eu acho muito legal a parte do fisioterapia. A fisioterapia salva a ortopedia em 99% dos casos, entendeu? 1% não salva porque ninguém salva, mas o 90%. Então assim, a nutricionista, entendeu? O trabalho dos nutricionistas, do pessoal da educação física. Você fala, cara, como cada um desses é muito importante, entendeu? E o comunicador também. Então, assim, a gente tá tudo junto aqui, a gente tá tudo na mesma, tudo né? Integrado. Tudo integrado, a exatamente. ideia do comunicador é linkar, é fazer esse link mesmo. Manza, posso fazer uma pergunta final? Vixe. Tiagão, pra ele. Pra ele. Não, pro doutor. Você olhou pra mim e falou, posso fazer uma pergunta final? Vixe, desde Maria. o meu primeiro contato com você, Vai, desculpa. pro nosso paciente, pro paciente Bruno que a gente trabalhou, eu percebi um carinho seu muito grande com a sua profissão. Eu queria saber por que você decidiu ser médico. Olha que pergunta. Caramba. Olha, assim, eu sempre quis ser médico, né? Não sei, desde pequeno, cara, não sei, eu fico até emocionado de falar isso, porque eu acho que, pensando hoje tudo, né? Eu tenho uma irmã mais nova, né? E ela, quando ela nasceu com aquela fenda palatina, lábio leporino, né? E eu tinha 4 anos quando ela nasceu. E a gente morava em Itapeva, que era uma cidade pequena do interior, e quando ela nasceu, acho que mudou nossa vida. A gente veio para Bauru por causa do centrinho, né? Pra minha mãe fazer o tratamento dela. Ela já passou por mais de, acho que 50 cirurgias. Hoje em dia ela tá perfeita. Hoje em dia ela tá linda, assim. Inclusive a minha paciente perdeu peso pra caramba, tá se achando pra caramba, tá solteira na pista. Já fala o Instagram dela também, ó. Gabriela Viana. Tá trabalhando onde ela quer, entendeu? Ela foi promovida a gerente do banco que ela trabalha. Então, assim, eu acho que quando ela nasceu, se ela não tivesse nascido, talvez provavelmente a gente estaria em Itapeva. Eu acho que eu não teria tido esse insight de virar médico. Talvez tivesse seguido para a área aí de bancário, que meu pai e minha mãe eram bancários na época. Então eu acho que Deus sabe o que faz, né, as coisas. Então eu acho que essa Luísa, minha irmã, amo você, viu, Gabriela? Eu acho que foi um dos maiores... eu nunca falei isso pra ela, nunca falei isso em nenhum lugar, e hoje com a terapia eu tenho essa reflexão do meu passado. Eu acho que foi ela uma das minhas maiores motivações aí pra essa área de cuidar dos pacientes. Basicamente Perfeito. É isso. Rapaz, que coisa rica. A gente só tá pegando nego fera aqui, né? E obrigado assim, por estar compartilhando todo esse Incrível, esse né? processo. Incrível. Obrigado, viu, Thiago? Que é isso. Obrigado, sensacional. Assim, eu acho que, cara, eu acho que esse projeto, eu acho que vai mudar a vida de muitas pessoas, mas eu acho que vai mudar a nossa vida, Manza. Não, tá mudando todo dia, não tem Porque como. eu tô vendo o quanto que a gente vai conseguir ajudar as pessoas. Uhum. Hoje aqui, com o Thiago, a gente chegou naquele cara que tá se sentindo cansado, com dor, meio triste e não sabe o que tá acontecendo. O cara falou assim, poxa, talvez é meu testosterona. A gente chegou naquela mulher que tem dor crônica, que às vezes está percebendo que está tendo benefício. A gente falou sobre a relação do médico com o paciente, como está diferente, está modificando. A gente falou de diversos assuntos que todos remetem à dor, né? Seja uma dor psicológica, seja uma dor física. E a gente está conseguindo fechar o cerco para esses pacientes. E eu acho que muitas pessoas vão se identificar com tudo que a gente está falando aqui. E eu estou muito feliz com esse 4º episódio. Sensacional. Rapaz. Muito bom. Muito bom. E eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês aqui. Excelentes profissionais aqui que eu admiro. O Felipe já admira o trabalho. O Manza não conhecia, mas já admiro também, né? Sem conhecer, isso, pela voz, agora pelo corpite e tudo, né? Que se conhece agora, né? Compacto. Obrigado mesmo aí pela oportunidade aí. Espero ter agregado aí para vocês aí. Precisando, fica o convite aí, tamo junto. Vamos programar umas lives também. Vamos fazer bastante coisa aí. Acho que tem bastante coisa que dá pra gente abordar pra melhorar a vida das pessoas aí. Tiagão, fala de novo o seu Instagram pra gente. Vai lá, manda Então, gente, meu Instagram é @doutordr, né? DR de doutor, Thiago com TH, Viana com N só. Aqui, ó. Então, DR, Thiago Viana. Sigam lá.
tiver dúvidas, quiserem perguntar, mandar direct, fiquem à vontade aí que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Lembrando que nós estamos dentro dos originais da 94 FM, Perfeito. gravando esse podcast, esse vídeo todo, essa conversa toda, com todos os cacos que aconteceram. Hoje foi, hein? Bigal, né? mas, Bigal, gente, fala, né? Bigal. E isso é uma conversa, isso é um bate-papo, isso é uma troca de ideia. E essa é a ideia que a gente quer passar para você que está ligado com a gente, para todas as pessoas que estão ligadas com a gente. Perfeito. Originais, 94 FM. saúde e tals. Não podemos esquecer do presente. Vai cadê lá. o presente? Tá aqui, tá do meu lado. Tá do seu lado? Ah, então fica à vontade. Mordoce Mordoce. trouxe um Vai lá, presentinho meu pra querido. você. Opa, obrigado, valeu, obrigado mesmo. Docinho. É pra abrir aqui? Não, Pode, fica à abrir? vontade, Ah, fica à então beleza. vontade. Eu tô morrendo de fome, Esse- capaz de eu comer já. Pode comer também? Pode. Claro que pode. E assim, deixa dar Pode falar. mandar um parabéns enquanto você abre, né? E desejar que sua vida seja muito doce. A Opa, sua vida, Olha só. a vida da parceira e a Caramba. vida da pequena filha, que você falou que é, É papai. filho. Bruno. Bruno. Brunão. É, Sensacional. Brunão. Salve de palmas. Vai ter um efeito. Mais um. Olha que bonito, hein? E fica gravado né? todo esse, com Nossa, todo carinho pra é um você e pra toda a doção, família bonito. também. Gostei. Poxa vida. Aliás, Gente, obrigado, viu? Obrigado. Agradecendo a vocês, 94 aí pela oportunidade. E tamo junto. O que vocês precisarem aí, contem comigo aí. Vamos pra cima. E essa conversa aqui hoje foi sensacional. Parece que a gente já se é amigo desde a infância Desde aqui, né? infância, é. Faltou, parece que estamos num bar aqui. Não teve... Gente, não teve nada combinado. Eu pedi a pauta pra ele. Eu falei assim, cara, me manda, eu preciso estudar o tema. Ele, não, que Não tem estudar? pauta, que pauta. Mas como assim, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre, né, né? Pô, não tem nada. Vamos lá e vai dar certo. Vai E no dar final certo. deu muito mais do certo. que eu imaginava. Eu aprendi muito com vocês. Obrigado mesmo. perfeito. Vamos fazer um brinde? Olha o Jones estourando. Vamos lá, um brinde. Feliz. Um brinde. Aê, Amém. Valeu. Saúde e tal. Valeu, galera. Segue aí. Tamo junto.